Sobre perguntas. Nós fazemos muitas perguntas para Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Todos nós já fizemos alguma pergunta para Deus. E nós esquecemos que Deus tem algumas perguntas para nós, que Jesus também nos pergunta. E quais perguntas Jesus fez na palavra dele, que também, como é palavra dele, foi uma pergunta para a época, para determinadas pessoas, mas que são perguntas atemporais, que alcançam também os nossos dias. Que perguntas são essas? Será que tem alguém grávida no nosso meio? Não, não é essa a pergunta, né? É que a fofoca já chegou no ouvido do pastor. Então já tem gente, que nós estamos celebrando aí, gente grávida aí. Ô glória, né? E o ministério infantil vai aumentando. Então vamos lá, gente. A pergunta que eu quero fazer para você antes de nós, as perguntas, né? Antes de continuarmos, é se você está satisfeito com a sua vida espiritual. Você crê? O que você acredita realmente? Você fala, olha, eu creio que Deus fará isso. Nós estávamos testemunhando sobre o casamento do André, antes de começar o culto. Então, olha aí, Deus respondeu o clamor e o André casou. Se o André casou, então mais pessoas vão. Nós cremos também que outras pessoas casarão também. E alguém já viu aquele vídeo? Esse ano você vai casar, vai casar, vai casar. Gente, que vídeo louco é aquele? Então está tendo tanto vídeo evangélico louco. Se você não viu ainda, no próximo domingo eu mostro para vocês aqui um vídeo que é não sei se é sátira, não sei se é verdade, só sei que é a unção do casamento e a pessoa, um pregador cantando e falando, esse ano você vai casar, esse ano você vai casar. E quem é solteiro está aguardando no Senhor que seja uma promessa, né? Mas a pergunta é essa, você crê? É uma pergunta que Jesus fez. Você realmente acredita e você olha para a sua vida espiritual e ela demonstra que você realmente crê em Deus? Então vamos lá. A Bíblia vai dizer, em Hebreus capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo quê, gente? E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que o inimigo vai fazer para que você não tenha fé? Que você não ouça a palavra. Tem muita gente ouvindo homens, pessoas, mas não ouvindo a palavra. E você vai ter fé quando você ouve a palavra. Vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar sobre se você crê realmente, se eu creio realmente. Primeiro é esse. Venha e veja. Venha e veja. O contexto histórico fala de Filipe, que se converteu, e ele automaticamente convidava as pessoas para ter aquela experiência que ele teve com Jesus. Vamos ver o texto, João capítulo 1, versos 45 e 46, que diz assim, Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Filipe está empolgado. Eu quero falar de Jesus. Natanael, venha, veja Jesus. Ele apresenta Jesus para Natanael. E aqui, queridos, na empolgação, ele fala algo que corresponde ao que os judeus aguardavam. Mostra, de repente, que Filipe está pregando o evangelho, mas, de repente, ele não pensou direito nas palavras. Porque ele vai falar que Jesus é de Nazaré. Quando nós vemos esse texto, quem já passou pelo texto, já ouviu pregação,
começa a olhar para Nazaré como se fosse uma cidade sem importância. E que, de certa forma, Natanael está desprezando Nazaré. Mas os teólogos acreditam que não é bem assim. O que Natanael está dizendo é o seguinte: no texto sagrado, naquilo que eu estudo, naquilo que eu aprendo de Deus, não tem nada se referindo a Nazaré. Então, queridos, quantas vezes a minha fé, a sua fé, a forma que você acredita, você fala, olha, Deus ele age dessa forma, e de repente você empareda Deus, você fala, o jeito de Deus agir é esse. Queridos, por mais que aprendamos na palavra o jeito de Deus agir, ele ultrapassa, ele vai além. Esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer, além das paredes da sua fé. Não limite a forma como Deus fala com você, da forma como Deus vai agir com você, porque Ele é um Deus que nos surpreende. Quando Filipe fala, vem, veja, queridos, é além daquilo que nós podemos imaginar. Jó vai dizer, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvia falar sobre ti, mas agora te vejo os meus olhos, os olhos espirituais, os olhos da fé. Está na hora de você começar a enxergar a sua vida pelos olhos da fé, de ver além. Nós estamos muito tímidos com as coisas de Deus. Está na hora de nos despertarmos e falarmos, Deus vai agir além daquilo que eu enquadro Deus, que eu coloco dentro da caixinha. Dito e feito, o verso 46, Nazaré, exclamou Natanael. Quando eu li esse texto, eu lembrei daquela pegadinha do Silvio Santos, há muito tempo atrás, que ele está o Celso Portiolli está num supermercado e vai dar prêmio para as pessoas. Primeiro prêmio, como é o nome da senhora? É uma artista, né? Disfarçada de dona de casa. Ela fala o nome dela, você ganhou uma passagem para Disney. Era o terceiro prêmio, para Disney. E ela ficou toda feliz. O segundo prêmio, para Paris. A pessoa, oh, Paris. Fica toda feliz. E o primeiro prêmio, e aí tem todo aquele suspense, você vai para Osasco. Aí a pessoa, mas Osasco? Você vai passar o dia inteiro no supermercado com a nossa equipe, com a diretoria, e a pessoa reclama, mas ela ganhou para Disney, ele ganhou para Paris, e eu vou para Osasco. E Osasco é grande São Paulo, está ali, né? É como nós pertencemos ao Grande Glória, então passa logo ali do Glória, é tudo perto. E a pessoa não achou graça naquele prêmio, igual você também não achou muita graça no que eu estou explicando aqui, mas ela ficou bem impactada no sentido negativo quando falou que era para Osasco. E eu, na época, eu falei assim, puxa vida, eu não perderia essa chance. Passar o dia inteiro com uma diretoria é mais do que para ir para Disney, mais do que ir para Paris. Eu vou crescer nessa empresa, eu vou conhecer os diretores. Mas era pegadinha mesmo. Mas a pessoa poderia ter interpretado que ir com a diretoria, os donos do supermercado, é mais do que ir para Disney ou para Paris. Mas muitas vezes a gente tem a visão, né, Osasco, e Natanael falou, Nazaré não está no contexto bíblico, mas também Nazaré era uma cidade muito sem expressão alguma. E ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe vai dizer, venha e veja, você mesmo, respondeu Filipe, venha e veja. A fé, queridos, é fé de contemplação, é fé de resposta, é fé de começar a ver os milagres de Deus. Ah, pastor, não vejo milagre na minha vida. Você está vivo? Estou.
já é um milagre. Você passou pela pandemia? Passei. Está vivo? Milagre. Tem alguém do seu lado? Tem. Milagre, porque para suportar você, eu estou brincando, é milagre. Para me suportar é milagre. Então comece a agradecer, ser grato. Mas a gente vê sempre o lado. E Felipe, venha e veja você mesmo. Tem coisas que só a pessoa pode experimentar. Interessante que um professor ateu desafiou um aluno que era cristão a falar sobre Deus para ele. E ele disse: professor, eu estou com uma laranja. E eu abro essa laranja e começo a desfrutar dessa laranja. Essa laranja é doce ou azeda? E o professor disse: eu não sei. Por que o senhor não sabe? Porque eu preciso experimentar. Ele disse: Deus é a mesma coisa. Experimente de Deus. Experimente de Deus. Está na hora de você. Está na hora, também falando de mim mesmo, de nós, subimos um patamar acima. Não temos uma fé rasa, não temos uma vida espiritual rota, não temos uma vida do vamos levando. Está na hora de você passar para outro patamar, de experiência mais profunda com Deus. Esse convite que Felipe fez para Natanael, eu faço para você, é um convite para mim também. Vem e veja. Ande com Jesus, experimente dele. Queridos, em segundo lugar, eu quero destacar, vi você. Olha o texto, João 1, 47 a 49. Jesus viu Natanael, se aproximou e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Jesus elogia Natanael e fala: você é uma pessoa íntegra. Você, e Jesus, ele faz isso comigo, com você. Ele nos elogia, ele quer nos motivar. Eu sei que muitas vezes tem gente que quer uma mensagem mais de paulada na cabeça, né? Muitas vezes Jesus também vai usar essa técnica, mas Jesus, ele usa também muito a motivação. Eu vejo uma pessoa íntegra. Natanael ainda com aquela fé, né? Mas como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira. Tem alguém aqui que tem jabuticabeira no quintal de casa? Tem alguém, não? Você? Você também? Tem mais alguém? Você também? Então, quando der jabuticaba, não esquece de mim, não. Já tem lugar para ir. Gente, é uma bênção. E vocês acreditam que tem gente que compra o terreno, tem uma jabuticabeira, e ele tira para dar uma limpada no quintal? A gente, misericórdia, né? Lá na época de Natanael, os judeus, eles tinham uma figueira nos fundos. E quem tem jabuticabeira, levantou a mão, vai fazer a mesma coisa que os judeus. Os judeus, eles iam para debaixo da figueira, eles liam a Torá, mas não os judeus que queriam aparecer. Tinha muito judeu que ia para a sinagoga, ia para o templo, orava de pé, chamava atenção. Mas tinha muito judeu, como Natanael, que tinha uma fé de intimidade com Deus, de andar com Deus. E ninguém estava vendo. Mas o que Jesus disse? Eu vi você. Quando você pensa que ninguém está enxergando você, há alguém que nunca deixou de ver você. E esse alguém é Jesus. Você é sempre visto por Jesus. Você nunca escapou do olhar de Jesus. Você nunca escapou do olhar de Jesus.
Jesus disse: eu vi você debaixo da figueira. O que isso significa? A figueira representa Israel. Isso alguns interpretam que o povo estava sob o jugo dos romanos. Mas Natanael estava dizendo: eu estou sob o jugo de Deus. Ali debaixo da figueira, ele tinha um momento dele com Deus. Se você não tem uma jabuticabeira, tem alguma outra árvore, procure um local onde você possa meditar e ter um encontro com Deus. O seu jardim, o seu Getsêmani, o seu Monte das Oliveiras, o seu quarto de guerra, pode ser do lado da sua cama. Se ajoelhe. Interessante que uma caravana foi na Inglaterra e eles visitaram a casa de um grande pregador. E essa caravana visitou a casa e tal, já estava indo embora, quando sentiram a falta de uma criança. E aí os professores encontraram essa criança no quarto desse grande pregador. Quando chegaram lá, havia no chão as marcas de joelhos dobrados. Ali o grande pregador se ajoelhava. E aquela criança estava ajoelhada ali, dizendo: quebra minha vida, usa minha vida. E chorando. Um momento de intimidade com Deus e clamando por Deus. E Deus, usa minha vida, Deus, usa minha vida. Os professores ficaram estarrecidos, né, de vendo aquela criança, mas interromperam e disseram: olha, a gente precisa voltar para os Estados Unidos. E aquela criança foi embora e se tornou o maior pregador que a nossa geração já viu. Billy Graham. Porque tinha um lugar de intimidade com Deus. Sabe por que a luta está pesada na sua vida? Sabe por que está difícil a caminhada? Porque está faltando joelhos dobrados. Joelhos dobrados significa pessoas de pé. Vamos dobrar mais os nossos joelhos, vamos clamar mais a Deus. Vamos olhar para essa cidade não com os olhos secos. Vamos chorar pela cidade de paz. Para Deus dar-nos passo para Jesus. Dar-nos essa região para Jesus. Vamos continuar clamando. Jesus ainda disse, antes que Filipe o chamasse, então Natanael exclamou: Rabi, meu mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Sabe quem disse isso também? Pedro. Quando Jesus perguntou: o que as pessoas dizem a meu respeito? Falaram: profeta, um sábio. E vocês? Pedro: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E quem fez com que Pedro falasse isso? O Espírito Santo. Quem fez com que Natanael falasse isso? O Espírito Santo. Você crê? O verso 30 diz assim: Jesus lhe perguntou: você crê? Você crê nisso? Porque eu disse que vi você sob a figueira. Você verá coisas maiores que essas. Qual foi a última vez que você teve experiência profunda com Deus? Quantas vezes você já desistiu da sua família? Quantas vezes você já desistiu dos sonhos, dos projetos? Você já acostumou com a igreja? Você já acostumou com a vida cristã? Natanael era um ótimo crente, mas a vida espiritual dele ainda não estava no patamar de Deus. Assim como a minha e a sua, Deus quer nos levar a um patamar acima. E Jesus vai nos surpreendendo. Você está se alegrando comigo? Você crê?
Você percebe o meu agir? Percebo. Eu creio. Então, coisas maiores você verá. Quem está preparado para ver coisas maiores de Deus? Eu vou perguntar de novo, aí você fala glória a Deus. Quem está preparado para ver coisas maiores de Deus? Glória a Deus. Aqui está a primeira vez que Jesus usa a palavra crer, no original. Você crê? Quarto e último lugar, vocês verão. João 1,51, a palavra nos fala, e acrescentou, e eu lhes digo, Jesus não está falando só para Natanael agora, está falando para todos, inclusive nós, e eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que isso significa, pastor? Um judeu que lia a palavra como Natanael, certamente ele leu a história de Jacó, que sonhou com uma escada que ligava o céu à terra. E Jesus está dizendo o seguinte, e todo judeu dizia o seguinte, na era messiânica nós vamos ver a escada de Jacó. Mas Natanael estava vendo agora a escada que é Jesus. Ele traz o céu até a terra. Ele traz o céu até você. Eu lhes digo, vocês verão o céu aberto. Gente, quantas vezes nós estamos vendo o céu de bronze? O que é céu de bronze na Bíblia? Sabe aquele período que parece que uma notícia ruim atrás de outra, algo que você jamais imaginava acontecendo de ruim? A maldade das pessoas. Sabe, quando nada está dando certo, um céu de bronze, um peso, uma pressão, uma opressão, tudo difícil. E Jesus fala, eu digo, vocês verão o céu aberto. Vocês verão a glória. Vocês vão ver Deus agindo. Nosso desejo é, Deus, que o céu seja aberto sobre a nossa vida. Nós precisamos da tua bênção, Senhor, aonde nós formos. Queridos, eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar com todos. Eu fui num comércio aqui em Passos, e muitas vezes eu ando meio desatento com as coisas de Deus. Eu tenho que ficar mais atento e saber que Deus vai usar de alguma forma, em algum momento, de uma forma inesperada. Eu entrei num comércio sem muita expectativa, entrei num comércio para comprar algo, fazer algo, e como eu não falei com a família, então eu estou dizendo mais no sentido genérico, né? Entrei nesse comércio, quando eu pus o pé, o dono, eu descobri que era o dono depois, olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu falei assim, sou. Mas por quê? Você já foi na igreja? Porque às vezes vem visitantes na igreja, e graças a Deus vem muitos visitantes, que às vezes não dá para a gente ainda focar e saber que é um visitante de primeira vez e tal. Você já visitou? Nunca. Já viu em algum comentário, internet, me conhece algum? Não conheço o senhor, nunca vi. Ah, como é que você sabe que eu sou pastor? Porque eu acabei de pedir a Deus, Deus, manda um pastor aqui. Deus faz essas coisas comigo. E aí eu falei, e por que você quer um pastor? Eu quero pastor, porque meu filho está lá naquela sala lá. Ele está em depressão. E eu pedi socorro a Deus, e ele mandou o senhor para orar para meu filho. Pastor, entra naquela sala ali e ora pelo meu filho. Eu fui assim, sabe quando você vai flutuando? Deus, que não seja nada de mim, que seja tudo de ti. E orei por aquele rapaz. Eu e a Neuza somos muito abençoados. Deus nos abençoou com um carro, um presente. Deus nos abençoou com
uma cabana, a palavra é um chalé. Gente, Deus nos abençoou com um chalé. Olha que bênção. Como é que eu poderia imaginar? Deus nos abençoou com uma viagem para Águas de Lindóia. Tudo no 0800. Gente, ser pastor é difícil, mas também tem umas compensações. Como? E Deus nos abençoou com um pezinho de porco, não cozido. E, gente, pensa numa iguaria, num prato de chefe, masterchef. Gente, é um negócio de louco. Coloquei água na boca de todo mundo. Deus nos abençoou com um casal também que nos, olha só como que Deus faz, que nos levou até Campos do Jordão. E, queridos, aonde eu vou aqui em Passo, eu vou à paisana, eu vou disfarçado. Eu não gosto de mostrar que eu sou pastor. Eu gosto de ficar mais assim entre o povão e, de repente, você é de onde e tal. Aí eu gosto de me apresentar, eu sou um discípulo de Cristo e tal. Mas todas as vezes no passado que eu falava que era pastor, a pessoa punha o pé atrás, eu já cortava. Então, meu desejo é que ela me conheça primeiro, para dizer, você é uma pessoa diferente, para a glória de Jesus. E lá em Campos do Jordão, eu estou caminhando na praça, conversando com a Neuza, com esse casal, na praça principal lá de Campos do Jordão. Aí vem uma pessoa lá de longe, gritando, pastor, pastor! Meu Deus, o que está acontecendo? E eu, de bonezinho, disfarçado, pastor, pastor! E eu disfarcei, né? E ele veio direto, pastor, você não está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. O que você quer? Ore por mim aqui na praça agora, aquele movimento de gente, Campos do Jordão estava cheio. Eu oro, eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu não quero constranger a pessoa, mas eu não tenho esse negócio comigo. Você quer que eu ore agora? Quero, pastor. Eu falei assim, mas como é que você sabe que eu sou pastor? Não sei, só sei que eu comecei a gritar, pastor, ore por mim. E o casal que estava do lado desse cara, assim, mais abismados que eu. Eu estive agora também em Ribeirão Preto com a Neuza, que de vez em quando eu fujo com a Neuza. Não falo com ninguém, eu fujo com a Neuza e com o propósito de namorar mesmo, viu, irmãos? Eu sou apaixonado por ela e quero incentivar você também a namorar com a sua amada, que isso é tão bom, gente. Vocês perceberam que eu voltei pregando mais alegre, mais Jesus, Jesus. Então, esse passeio ajuda demais. E tem uma família ainda que quer que a gente fique hospedado, né, amor? Numa terrinha que eles têm aí, perto da lagoa. Olha o que Deus faz na vida da gente. E aí lá, eu fui tomar café da manhã, gente. Em Ribeirão Preto, também disfarçado, bonezinho e tal. A pessoa, você é da Batista, né? Eu falei, meu Deus, até aqui. Não, é brincadeira, viu, irmãos? Eu falei, o senhor é o pastor Gilberto? Eu sou. E aí, é claro, a pergunta, né? E como você me conhece? Ela disse, porque o senhor pregou na igreja aqui em Ribeirão Preto. Eu falei, glória a Deus. Você quer uma oração? Quero, então vem para cá também. E a gente já começa a orar, já começa a abençoar. E, queridos, por que eu estou contando isso? Porque coisas maiores vocês verão. Coisas maiores vocês verão. Eu já testemunhei aqui para vocês que eu estava na estação da Sé, e passando aquele tantão de gente. Gente, quem nunca foi não tem ideia do que é a estação da Sé. Aqui em Passos, talvez no dia do touro, não era para falar isso, né? No dia que o touro fugiu lá na festa, aí, lotada a Praça da Sé. E Deus colocando no meu coração, fale de mim para alguém. Eu falei, mas Jesus, o povo não para. E eu estou lá meio, sabe quando você está meio... E de repente vem uma pessoa e pergunta assim para mim, você sabe como eu faço para chegar no paraíso? Eu, Jesus, obrigado.
Porque quem conhece São Paulo sabe que Paraíso é uma estação de metrô. Ela estava perguntando como chegava na estação do metrô Paraíso. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Só para você chegar no Paraíso, você precisa se arrepender. Você precisa confessar seus pecados. Você precisa crer em Jesus. E ali a pessoa assim, eu falei, Jesus, o Senhor que mandou. De repente a pessoa se emociona, fala, eu preciso. E você quer uma oração aqui? Ela olha assim para o lado e assim, pode orar. E eu, tá bom. E orando ali na Praça da Sé. Outro dia, em São Miguel Paulista, na feira lá, a pessoa chega perto de mim com uma criança e pergunta assim, o senhor pode dar passe? Passe lá em São Paulo é vale transporte. Eu assim, passe eu não dou não, mas eu dou oração. Ela, então ora por mim. Orei, então, no final da oração, aquela mulher começou a chorar e dizer, pastor, eu estava pegando um vale transporte para entregar o meu filho para qualquer pessoa na rua. Eu ia para o Vale do Anhangabaú, ia me jogar daquela ponte lá. Porque eu não tenho emprego, eu não tenho ninguém. Aí eu falei assim para ela, você já tem um emprego agora. Você vai trabalhar na creche que a minha esposa é diretora. Você vai poder levar o seu filho. Mas, acima de tudo, há um Jesus que muda a sua história. Vocês acreditam que eu, pela graça de Deus, batizei essa mulher? Vocês não ouviram, eu batizei essa mulher. Glória a Deus. Coisas maiores nós vemos nele, para a glória dele. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. O convite é para mim e para você. Vem, veja. Deus nunca decepcionou ninguém. Billy Graham disse que ele nunca viu ninguém que foi até Jesus e se arrependeu assim de dizer, por que eu fui para Jesus? Porque Jesus nunca nos decepciona. Ele quer surpreender você. Tudo que você deseja que Jesus faça na sua vida é muito pouco daquilo que ele já fez na cruz por você e por mim. Ele se entregou por nós. Mas o que Jesus ainda vai fazer na sua vida é infinitamente mais daquilo que você pode pedir ou pensar. Eu queria convidar você a andar pela fé, a estar um patamar acima. Sabe quando essa cidade será impactada? Sabe quando essa igreja será totalmente transformada, avivada? Quando nós tivermos aqui mais pessoas que vão e vêm. Pessoas que são vistas por Jesus lá no seu íntimo. Lá no seu lugar secreto. Porque aquele que tem intimidade com Deus vai ver as coisas de Deus. Comece hoje mesmo a dizer, Deus, me dê amor para estar na tua presença. Deus, perdoa os meus pecados. Deus, não me deixe conformar com a fé que eu tenho. Aumenta a minha fé. Abra, Senhor, a minha visão, que eu veja com os teus olhos, Senhor. E você vai se surpreender de pessoas que vão procurar você. Você não vai precisar correr atrás de bênção. Tem gente correndo atrás de bênção. Mas Deuteronômio 28, 1 e 9 diz que quando nós obedecemos, quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos alvo. As bênçãos é que correm atrás de nós. Você está preparado para ver coisas maiores? Você quer ver o céu aberto? Abra o seu coração para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus e quer
ter essa fé em Jesus, confessar os seus pecados, pedir o perdão, entregar sua vida a Ele, levante bem alta a sua mão, aonde você estiver. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Onde você estiver, levante bem alta a sua mão. Nós vamos orar por você, dizendo: eu quero Jesus, eu quero a paz, eu quero o perdão. Há mais alguém? Levante bem alto, dizendo: pastor, ore por mim. Que Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. A vida que eu estou levando não está bem, eu quero Jesus. Eu vou convidar todos para que fiquem